Pessoal, mais uma aula dando início, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre as variáveis do tipo array. Mas antes de mais nada, a gente tem que saber o que é um array. Um array é uma lista de elementos, né, onde a gente pode armazenar em uma única variável, inclusive de tipos diferentes. Então, em uma variável, eu posso ter valores de tipos diferentes, onde eu possa guardar esses valores de forma simultânea. Tá? Por exemplo, eu quero armazenar valores de 1 até 10. Então, no lugar de eu criar 10 variáveis, eu posso criar uma única variável para que ela possa armazenar esses 10 valores de forma simultânea, né? Ao mesmo tempo. É a mesma coisa se fosse com 20, 30, quantos valores forem necessários. Existem alguns tipos, né, dois tipos de arrays que a gente costuma trabalhar, que são os arrays unidimensionais e os bidimensionais. Tá? Eu vou fazer aqui uma ilustração no programa do SoftWord. Vou abrir aqui antes da gente começar o processo de codificação. Eu vou chamar isso aqui de array, né? Ou então posso chamar aqui de valores. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa fonte para que fique mais visível. 40. Pronto. Aqui embaixo eu vou colocar uma linha com 4 colunas. Tá? Então vamos imaginar isso aqui. Isso aqui seria um array de uma só dimensão. Né? Então eu tenho aqui uma dimensão só, e aí nessa linha eu tenho 4 colunas. E aí, cada coluna dessa eu posso ter um determinado valor. Por exemplo, 23, 45, 10 e 11. Tá? Então, cada elemento, né, a gente chama isso aqui de elemento, tá? Que são os dados que estão contidos dentro do meu array. E como é que eu posso chamar por um elemento desse? Né? Esses elementos eles são representados pelas suas posições, que a gente costuma chamar de índices. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 23, que está na posição. Né? No caso, quando o array a gente não indexa ele, né? Ele começa pelo índice 0, certo? Então, aqui eu tenho a posição 0, tá? Em seguida, eu tenho a posição 1, depois eu tenho a posição 2 e eu tenho a posição de número 3. Então, aqui são as posições, né, de cada elemento do meu array, que é o que a gente chama de índice. Então, eu tenho o índice 0, que está representando o valor 23. Eu tenho o índice 1, que representa o valor 45, o índice 2, que representa o valor 10, e o índice 3, que representa o valor 11. Então, um pequeno exemplo aqui é que se eu quisesse fazer uma soma, né, do valor, por exemplo, 45 mais o valor 10, né, então, o primeiro passo eu faria chamando, né, pelo nome do meu array. O nome dele eu determinei aqui, né, que seria valores. Então, eu colocarei aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho essa fonte, valores, que é o nome do meu array, tá? Isso aqui, ó, eu posso chamar de vetor também, né? É uma dimensão só. E eu quero somar o elemento que está na posição, veja que eu vou usar aqui um colchete, né? Então, dentro do colchete, pessoal, eu coloco justamente o índice, né? Ou seja, a posição que representa o elemento que eu quero somar. Né? Então, o elemento 45, ele está no índice 1. Então, vou colocar aqui o índice 1 e vou fazer a soma, mais uma vez chamando
o meu array valores, né? Até porque os dois valores que eu quero somar, todos os dois estão no mesmo array, só que em posições diferentes, certo? Então aqui você já deve estar sabendo aí, né? Como eu quero fazer a soma do elemento 45 com o elemento 10. Então nesse caso eu vou pôr aqui o índice, ou seja, a posição que representa o elemento 10. Então se você for olhar aqui para o gráfico, vai estar o índice 2. Então vou colocar aqui índice de número 2. E aí essa soma ela vai dar, no caso, 55, né? Então, valores, posição 1, né, representa o elemento 45, mais valores, posição 2, representa o elemento 10. Então, essa soma, no caso, ficaria 55. Mas e aí, como é que a gente faria isso no PHP, né, na prática? Como é que a gente cria uma variável do tipo array, né, inserindo os elementos e somando, né, alguns valores, mostrando esse mesmo exemplo que a gente acabou de ver aqui. Tá? Então vamos aqui no Sublime Text e vamos ver como é que funciona. Tá? Eu vou chamar essa variável de valores, conforme eu coloquei aqui, né? Valores. E vou dizer que essa variável ela vai ser um array. Então, eu estou dizendo que essa variável, né, ela vai ser uma lista de elementos. Essa variável ela vai armazenar vários elementos. Então, no caso, eu vou colocar aqui, eu vou até usar o mesmo exemplo aqui, né? 23, 45, 10 e o 11, tá? Então, vou colocar aqui 23, 45, 10, 11, tá certo? Então, aqui são os elementos do meu array. Eu tenho aqui 4 elementos. Lembrando que o primeiro elemento, ele começa na posição 0. E assim por diante. 1, 2 e 3. Então, 23, 45, 10 e 11 são os elementos. E quem representa esses elementos são os índices, ou seja, a posição que cada elemento se encontra. Tá? É só você olhar aqui para o gráfico e ver, né, de maneira bem legível para você entender melhor. Tá certo? Então vamos lá. Eu quero agora fazer a soma, né, do valor 45 com o valor 10, conforme eu havia feito, né, aqui nesse exemplo aqui, tá certo? Então aí, aqui no PHP eu vou criar uma variável, eu vou chamar ela de soma, ou posso chamar de resultado, tanto faz. O resultado vai receber a soma do primeiro elemento, né, que eu quero somar, que é o 45, tá? E lembrando que tanto 45 como 10, eles se encontram no elemento, aliás, eles se encontram no elemento, na variável valores, tá certo? Então, vou pôr aqui a variável valores e vou dizer qual é a posição do elemento, o índice do elemento que eu quero somar, tá? Então, eu vou colocar aqui o índice, no caso, como é o 45, ele está na posição, eu tenho aqui o 0 e aqui eu tenho a posição 1. Então, eu vou colocar aqui 1 mais, e novamente, valores. Por que valores? Porque o número 10 ele também está na variável valores, só que em uma outra posição. No caso, ele está na posição de número 2. Tranquilo? Se eu quiser somar o 45 mais o número 11, eu botaria aqui a posição 3. Tá? Então, nesse caso, eu quero colocar aqui a posição 2. Ponto vírgula para finalizar a linha de comando. E no final, eu quero dar um echo, né? Que é o comando que eu posso imprimir na tela do meu navegador, certo? E aí eu posso colocar o resultado da soma e aí eu vou chamar, né,
a minha variável resultado. Pronto. Lembrando aí, pessoal, essa forma de concatenação que eu estou usando, né? Usando a aspa dupla, e para facilmente identificar variáveis dentro dessa string, eu estou usando as chaves, tranquilo? Quem tiver dúvida sobre isso, volta lá às aulinhas lá do início do curso, tá certo? Que fala sobre concatenação, tá? Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui nesse programa e vamos ver qual é o resultado que ele vai aparecer aqui, né? Olha aí, o resultado da soma é 55. Se eu quisesse somar, por exemplo, 23 mais o 11, eu botaria aqui a posição 0, né? Lembrando que quando eu não faço a indexação, né, no meu array, lá na frente a gente vai aprender a fazer indexação de forma manual, criar também arrays associativos, tá certo? Então a gente vai começando do básico agora. Então nesse caso aqui eu não estou colocando aqui nenhum, eu não estou indexando meu array, né, de forma manual, certo? Que eu poderia muito bem pedir para começar do índice 1, 2, 3 e 4. Mas é como eu não estou informando, né, o índice, então por padrão, por default, ele começa na posição 0, certo? Então aqui ele vai somar o 23 mais, como eu quero o 11, então eu permaneço aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Permaneço não, eu coloco aqui o índice 3, que no caso ele representa o valor 11 e o 0 representa o valor 23. E logo o valor vai estar aí 34. Tranquilo? Um outro pequeno exemplo aqui é que se eu quiser somar todos os valores do meu array, tá? Eu faria, né? Só que seria um trabalho meio braçal, né? Valores posição 0 mais valores posição 1, tá? Mais valores posição 2 mais valores posição 3. Tranquilo? E aí o resultado, né, vai ser a soma de todo o meu array, tá? Então, 23 com 45 com 10 com 11 vai dar um resultado aí, um total de 89, certo? Mas aí você deve estar aí perguntando, né? E se eu tivesse um array que fosse de um tamanho aí bem maior, tá? Que tivesse aí 50 elementos, 100 elementos, se eu tivesse aqui, ó, 11, 34, 1, 3, 5, 9, 0 e por aí vai, né? Então, imagina na hora de somar como seria aqui, né? Essa repetição de valores, posição, valores, posição, valores, posição. Então ia ser, não ia ser algo assim muito objetivo, certo? Então a gente tem que aprender a usar técnicas que me levem ao resultado de uma maneira mais rápida, tá? Nesse caso, a gente usa uma estrutura de repetição, tá certo? Então eu vou apagar isso aqui, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um laço de repetição, eu posso usar aqui vários laços de repetição. Um deles é o for. Existe também, pessoal, um laço de repetição exclusivo para percorrer arrays, que é o for each, tá certo? Esse primeiro exemplo eu vou usar o laço normal mesmo, o for, tá? Para quem já viu a matéria de algoritmo, sabe do que eu estou falando, né? Dentro da disciplina de algoritmo, do curso de algoritmo, a gente aprende sobre as estruturas de repetição, né? E lá a gente conhece os tipos de laços de repetição. Então aqui eu vou usar o for, né? E dentro desse for eu vou ter aqui alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro vai ser
de onde eu vou começar, né? Primeiro, eu tenho que começar pelo índice 0, que ele me representa o número 23. Então, se eu quero fazer a soma do 23 até o 12, por exemplo, tá? Aliás, eu não vou querer nem somar, eu vou querer só mostrar os valores, tá? Eu vou até apagar isso aqui, eu quero só mostrar os valores do meu array. Então, eu vou criar aqui uma variável onde eu posso chamar de i, né? O i que eu me refiro seria ao índice, né? Não é obrigado a ser i, pode ser a, pode ser b, pode ser c. Então, aqui eu estou criando uma variável, aqui eu estou nomeando uma variável. Então, eu vou chamar de i e vou dizer que o i, né, ele vai começar atribuindo o valor 0, tá certo? E aí o que acontece? O segundo parâmetro, né, eu uso o ponto vírgula para separar entre um parâmetro e outro, seria até onde ele vai fazer, ele vai percorrer esse array, né? Então, se você for contar aqui, eu tenho quantas posições? Eu tenho do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, veja, eu tenho um array aí de 10 posições. Então, eu quero que a minha variável i, né, a minha variável i, que representa o índice do meu array, certo? Ela vá, né, ela seja menor ou igual a 10. Isso quer dizer o que, gente? Eu estou dizendo que o meu laço, né, ele vai começar atribuindo aqui o início, vai ser 0, e quando ele chegar em 10, o meu laço ele para. Só que no terceiro parâmetro, eu tenho que dizer que cada vez que o meu laço ele se repetir, né, eu tenho que atribuir mais um valor à minha variável i, tá certo? Então, se o i ele começa do 0, na próxima vez que ocorrer a repetição do meu laço, o i ele tem que valer 1, né? E depois que se repetir novamente, o i recebe 2, recebe 3. Então, cada vez que o laço se repete, o i ele vai atribuir um valor a mais, até chegar no número 10. Isso a gente chama de incremento, tá? Então, cada vez que o laço se repete, a variável i ela vai incrementar sempre mais um valor. Então, para isso, a gente chama a variável i e coloca aqui mais mais. Esse mais mais significa dizer que a minha variável i sempre vai somar com mais um valor, certo? Então, esse mais mais ele representa incremento. Então, ele vai sempre incrementar mais um valor à minha variável i, tá? Então, ele vai do 0 até chegar em 10. E aí, eu vou dar início ao meu laço, né? Eu coloco aqui, e dentro dessas chaves, eu vou pedir para que ele me mostre, né, os valores do meu array. Então, veja, o comando que a gente já sabe que a gente vai usar é o comando echo, tá certo? E aí, o que é que ele vai imprimir, tá? Eu quero que ele imprima o que está dentro do meu array. E qual é o nome do meu array, se você for olhar para cá? O nome dele é valores. Então, eu vou colocar aqui exatamente a variável valores, só que eu tenho que imprimir o que na minha variável valores, né? O número 23, o número 45, o número 10 e assim por diante até chegar no número 12. Então, eu quero imprimir aqui todos os elementos que estão dentro do meu array. Só que vocês lembram que eu havia mostrado que quando a gente quer mostrar, quer somar um elemento do meu array, eu chamo pelo índice do elemento. Então veja, o número 23, que vai ser o primeiro número a ser exibido na tela do meu navegador, ele é representado pelo índice 0. E aí aqui eu colocaria dentro dos colchetes o que? O número 0. Obviamente que não, certo? Porque ele iria repetir isso aqui durante 10 vezes, só que ele sempre iria mostrar, né, o valor que tivesse no índice 0. Então, ele iria mostrar aqui o número 23, tá? Em todas as execuções do meu laço. Então, veja, eu vou aqui dar F5
E aí veja que ele repetiu aqui, ó, 23, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Então, no caso aqui, ele imprimiu aqui várias vezes, né, o número 23. Então, ele fez isso porque eu deixei aqui fixo, né, que ele imprimisse sempre o valor que tivesse no índice 0. Então, durante, né, a execução do meu laço, que ele percorreu isso aqui, né, até chegar no índice 10, né, no valor 10, ele imprimiu sempre o valor do índice 0. Então, eu tenho que fazer com que esse índice ele seja modificado a cada momento que o laço ele se repita, tá? E aí eu pergunto, qual é a variável que está representando o índice do meu array? Né? Outra pergunta, se você ainda não conseguiu aí, você que está assistindo esse vídeo, você que não conseguiu identificar a variável que está representando o índice, uma outra pergunta seria, qual é a variável que está atribuindo o valor 0, o valor 1, o valor 2, o valor 3, até chegar em 10? Né? Então, acho que você já deve ter sacado, né? Então, a variável que está representando esses valores é a variável i. Então, cada vez que o laço é executado, tá? Eu vou estar sempre imprimindo lá no meu array, né, o índice que é atribuído à variável i. Então, é por isso que ele está sempre incrementando um valor após o outro. Então, o i ele sempre vai ser modificado. Então, na primeira vez que o laço é executado, o i representa o índice 0. Tá? A partir da segunda vez que ele vai ser executado, ele já representa o índice 1. Na terceira vez, o índice 2 e assim por diante. Então, só assim eu posso mostrar todos os valores do meu array, independente do tamanho. Tá? Então, vamos aqui fazer um teste. E aí você pode observar que ele está mostrando aqui, tá? O número 23, 45, né? Até o último número que é o 12. Dá uma impressão de que isso aqui é um número só, né? Mas por quê? Ele imprimiu aí um ao lado do outro. Nesse caso, você pode vir aqui, dentro do echo, tá? Você pode usar concatenação aspa dupla. Por quê? Porque além da minha variável, eu vou agora chamar uma tag HTML que é o BR, tá? Porque aí o BR, cada vez que o laço ele é executado, né, ele vai mostrar o valor do meu array valores e vai quebrar uma linha e embaixo ele vai mostrar o valor e assim por diante. Tá? Então aí vai ficar um valor abaixo do outro. Tranquilo? Então aí está todos os valores do meu array. Ok, gente? Então, essa é a primeira aula sobre arrays, tá? Nas próximas aulas eu ainda vou continuar o assunto de arrays. Vamos usar outros tipos de laços, inclusive o que eu havia mencionado ainda há pouco, né? Sobre o for each, que ele é um laço exclusivo para fazer varreduras em arrays. Ele é até mais simples. E também depois vamos trabalhar com arrays bidimensionais, né? Que é o que a gente chama de matrizes. Então vamos deixar aí para as próximas aulas, até para não estender muito esse vídeo. Tranquilo? Então, até a próxima, galera.